Olá, sejam bem-vindos ao Old Players Hardware. Eu sou o Simon e nesta série de vídeos nós estamos vendo sobre a manutenção e o hardware do TK-85. No vídeo passado nós vimos alguns conceitos básicos e começamos a analisar sinais dentro do TK-85. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre portas lógicas e começar a diagnosticar o que está acontecendo com esse TK-85 que não quer ligar. Se você está gostando dessa série de vídeos, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber alertas quando saírem novos vídeos. Olhando o esquema do TK aqui, nós vemos um monte de símbolos aqui embaixo. Esses símbolos aqui eles representam funções lógicas, portas lógicas, dentro do TK-85. E nós vamos começar agora a ver o que são cada um dessas portas lógicas. Para começar, nós temos a primeira porta lógica, que é a porta não. É o mais simples. Ele simplesmente pega um sinal de entrada, no caso aqui representado pela letra A, inverte o sinal e coloca na saída, representado pela letra Q. Embaixo nós temos uma tabela verdade dessa porta lógica. A tabela verdade ele vai mostrar qual é a saída de acordo com todas as possibilidades de entrada. A porta não existe dentro do TK-85 em vários lugares. Todas as portas lógicas estão em chips 74LS04, que tem 8 portas inversoras. Se a entrada for 0, na saída eu vou ter o sinal 1. Ou se a entrada for 0 volts, na saída eu vou ter 5 volts. E se a entrada for 1 ou 5 volts, na saída eu vou ter um 0 ou 0 volts. Uma outra porta lógica é a porta OU. A porta OU tem esse nome porque a saída dele vai ser igual a 1 se o A for igual a 1 ou o B for igual a 1. Então, nós temos a tabela verdade aqui com 4 opções agora. Todas as opções possíveis, as combinações possíveis de entradas para duas portas de entrada. Então, se a entrada A for 0 e a entrada B for 0, a saída Q vai ser 0. Agora você pode ver nas linhas de baixo aqui, que se eu tiver entrada A 0 e entrada B 1, eu tenho saída 1. E se eu tiver entrada A 1, entrada B 0, eu vou ter saída 1. Ou se eu tiver as duas entradas com 1, eu vou ter saída 1. Então, ou A igual a 1 ou B igual a 1, eu vou ter uma saída 1. E um exemplo disso dentro do TK-85 é o 74LS32, que tem 4 dessas portas aí. No símbolo a gente pode reparar que ele tem uma linha curva perto das entradas e ele tem uma ponta mais afiada do lado da saída. Uma outra porta parecida com a porta OU é a porta não ou NOR em inglês. A diferença é que nós temos essa bolinha aqui na frente da porta. Essa bolinha significa inversão. Então o que ele vai fazer? Lembrem-se que na porta OU, se eu tiver qualquer uma das entradas igual a 1, a saída era 1. Como eu estou invertendo a saída, eu tenho 1 na saída somente se o A for igual a 0 e o B for igual a 0. Se a gente olhar aqui a porta OU, nós vamos ver que a tabela verdade dele é 0, 1, 1, 1. E a porta não OU, que tem a inversora, é o contrário, é 1, 0, 0, 0. Um exemplo disso é o 74LS02, que tem 4 portas não OU. Mas esse chip não tem no TK-85. Uma outra porta é a porta AND, ou porta E. A porta E, ele só tem 1 na saída se todas as entradas forem igual a 1. Então, se a entrada A e a entrada B forem igual a 1, eu vou ter 1 na saída. Aqui você tem a tabela verdade. E um exemplo disso é o 74LS08, que tem 4 portas E, mas esse chip não tem no TK-85. Uma outra porta é a porta E de 3 entradas. Como é uma porta E, ele só vai ter 1 na saída se o A for igual a 1, e o B for igual a 1, e o C for igual a 1. Então, o único caso onde isso está acontecendo na tabela verdade
é essa última linha aqui de baixo, onde a entrada A é igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, aí nós temos a saída igual a 1. E aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos o 74LS10, que tem 3 portas E de 3 entradas, e o 74LS30, que tem uma porta E de 8 entradas. O 74LS30, ele só vai ter 1 na saída se as 8 entradas forem igual a 1. Um outro tipo de porta que nós temos aqui é a porta não E, ou NAND. Lembra que a gente tinha a porta NOR, que ele tinha uma bolinha aqui na frente que invertia? Ok, a porta NAND ele tem exatamente o mesmo funcionamento. É uma AND com uma inversora na frente. Então ele vai ser igual a 1, a saída vai ser igual a 1, somente se as duas entradas não forem iguais a 1. Se as duas entradas forem iguais a 1, a saída vai ser 0. E um exemplo disso é o chip 74LS00. Ele tem 4 portas NAND. Aí você fala, mas qual que é a diferença do desenho da porta NAND e da porta NOR? Bom, a porta AND e a porta NAND, eu tenho uma linha reta aqui nas entradas. E eu tenho como se fosse um semicírculo do lado da saída, ele não tem aquela pontinha. Então assim nós conseguimos diferenciar eles. Uma outra porta que a gente encontra dentro do TK85 é a porta OU exclusivo, ou XOR. A XOR, a tabela verdade dele, é parecida com a porta OU, mas tem essa grande diferença de que se o A e o B forem igual a 1, a saída vai ser igual a 0. E um exemplo disso dentro do TK é o 74LS86, que tem 4 portas OU exclusivo. A diferença do símbolo é que ele tem 2 linhas aqui do lado da entrada, 2 linhas curvas. Então nós temos a OU, que tem uma linha curva e uma ponta mais afiada. Nós temos a porta AND, que ele tem uma linha reta e uma ponta redonda, a saída redonda. E nós temos a porta XOU, ou exclusivo, onde eu tenho os 2 riscos aqui. Bom, agora a gente vai desmontar o TK85, eu vou pegar a placa dele e a gente vai começar a analisar os sinais. Bom, micro na bancada, vocês podem reparar que eu tirei o modulador de RF, que depois eu vou estar fazendo a alteração de vídeo composto. Então eu tenho aqui a ponta de prova do osciloscópio, aterrado no dissipador de calor, e vamos ver se está chegando alimentação no processador. Lembra que precisa de 3 coisas para o Z80 funcionar. Alimentação, reset em 5 volts e o sinal de clock. A alimentação no Z80 é no pino 11. Então vamos lembrar como é que a gente acha o pino 11. A gente acha o chanfro. No TK todos os chanfros ficam para o fundo. Então procure então o pino mais próximo à esquerda, a sequência é em U. E aí nós temos do 1 ao 20, do outro lado do 21 ao 40. Então vamos ligar o TK e contar os pinos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então quando eu encostar a ponta de prova, eu vou encontrar 5 volts nesse pino. Se a gente olhar aqui o sinal do osciloscópio, cada divisão está configurado para ser 1 volt. Então 0 volts está aqui embaixo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 volts. Então a alimentação está ok. Segunda coisa que a gente vai ver é o pino de reset, que é o pino 26, que também deve estar em 5 volts. 1, 2, 3, 4, 5, 26. O pino também está em 5 volts. Vamos, a próxima coisa para a gente verificar é se está chegando um bom sinal de clock, a pulsação, no pino 6 do Z80. Então vamos contar 6 pinos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e temos o sinal. E você pode olhar aqui embaixo, está 3,25 MHz, que é o correto do TK85. Até agora, tudo bem. Então, vamos ver as linhas de dados que estão no pino 7 ao 10 e no pino 12 ao 15. Este é o pino 7, que é D4.
Tudo ok, sinais pulsando e variando entre 0 e 1. É o tipo de sinal normal que a gente esperaria encontrar no barramento de dados enquanto o processador está funcionando. Se tivesse o tempo todo em 0 ou em 1, seria preocupante. D4 ok então. Vamos ver agora o pino 8, que é o D3. Também está bonitinho. O pino 9 com D5 está ok. Pino 10 é D6. Pino 11 é a alimentação, está em 5 volts. Um sinal igual a esse no pino de dados, ele indicaria para a gente que está com problema. Está aqui o pino 12, que é o D2, está ok. Pino 13, que é o D7, também está ok. Pino 14, que é o D0, está ok. E finalmente o pino 15, que é D1, está ok. Então, todo o barramento de dados do TK parece que está funcionando corretamente. Agora vamos verificar o barramento de endereços, que ele vai do pino 1 ao 5 e do pino 30 ao 40. Então, começando aqui com o pino 1, nós temos pulsos, isso aí está certo. Pino 2, eu deixaria anotado aqui para ver. Pino 3, tá ok. Pino 4, eu tenho uma frequência aqui de 60 kHz, isso não é normal. E o pino 5 está sempre em 0. Isso está errado. O pino 5, que é o A15, ele seria chamado o tempo todo para montar a imagem na tela. Então mostra que não está sendo gerada a imagem. E vamos aqui do outro lado. Está sempre alto, também não estava muito bom. Esse é o pino 40. Pino 39. A9. A8. A7. A6. A5. A4. A3. A2. A1. A0. Então a gente tem sinais em quase todos os pinos de endereçamento. Tem alguns que estão meio estranhos, tipo esse sinal aqui, que também está pulsando aqui a 60 kHz, o que não me parece normal. Então eu vou deixar anotado essas 3 linhas que estão com um sinal meio estranho. Então eu tenho aqui o A8, o A12 também, que não está muito normal. Uma outra coisa que a gente pode checar são as memórias. Então eu vou virar aqui a ponta de prova, vou aterrar ele aqui do outro lado do dissipador e vamos dar uma olhada aqui nos sinais. Vamos ver os pinos do 4116 e vamos checar aqui agora a pinagem do 4116. O 4116 ele tem umas voltagens diferentes, precisa de 12 volts, menos 5. Depois, quando a gente for fazer uma expansão para 48K, vai ser necessário corrigir esses sinais. Isso é feito com jumpers na placa do TK. Porque se a gente alimentar o 4164 com 12 volts, ele queima. O datasheet diz para não passar mais do que 7 volts. Então eu vou ligar o Terra. Esse é o pino 15. Ele está sempre alto. Isso está errado. Esse sinal aqui é o CAS, ele deveria estar pulsando aqui, porque a memória precisa desse sinal para poder endereçar as células da memória. Então vamos ver se tem dados aqui. Tenho dados na saída da memória. E aqui nós temos endereço. Isso aqui está certo, esse é o A6, A3, A4,
A5. Esse aqui são 5 volts. No 4164 é o A7. E lá do outro lado, nós temos menos 5 no primeiro pino. Depois, escrita de dados. Está vindo do barramento de dados o bit correspondente a essa memória. Aí eu tenho o sinal de escrita, habilitação de escrita, que é normal, está oscilando. O sinal RAS, que é para seleção de endereço, o RAS seleciona a linha e o CAS seleciona a coluna. A0, tem dados. A1, parece que está normal também. A2 está normal. E o último pino é 12 volts. A única coisa é esse sinal aqui, o CAS, está muito estranho, que é o pino 15. Ele deveria estar oscilando e ele está ficando só em 5. Só em 5 volts o tempo todo. Então, confirmando aqui a pinagem, o CAS é o pino 15. E vamos dar uma olhada no esquema para ver de onde vem esse sinal de CAS. Então vamos dar um zoom aqui nos chips de memória, aqui em cima no esquema. Nós temos o sinal de CAS no pino 15, está aqui. Então vamos seguindo ele. Ele é esse aqui do meio, está escrito lá CAS também. O Danjovic colocou umas etiquetas legais no esquema. Então ele desce aqui e entra aqui. Vem do pino 6 do IC26. Então vamos dar uma olhada na placa para ver se o sinal está saindo desse chip assim, dessa forma. Então o pino 6 desse chip aqui, ele está sempre alto, está errado isso, está muito estranho. Vamos ver as entradas, pino 4, o pino 5, e o pino 4 está sempre alto. Olhando aqui no esquema, a gente vê que o pino 4 está vindo do 74LS10 do IC25, o pino 6 do IC25. E o pino 5 do IC26, ele está ligado no terra através de um resistor de 1K e tem o sinal RAM-CS. Esse RAM-CS ele vai para a expansão e é para desabilitar a RAM da placa-mãe. Aí então deve ser algum problema nessa entrada que está vindo da porta NAND do 74LS10. Então vamos dar uma olhada no pino 6 do IC25. Então voltando aqui na bancada, IC25 é o do lado, pino 6 está sempre alto. Isso é muito estranho. Eu deveria estar pulsando aqui, vamos ver as entradas. As entradas aqui são os pinos 5, 4 e 3. Então vamos medir eles aqui no osciloscópio. Pino 5, pulsando, normal. Pino 4 está pulsando. E o pino 3 está pulsando. Parece que esse chip está realmente queimado. Porque nas entradas eu tenho um sinal bom, na saída eu tenho um sinal ruim. O que a gente pode fazer antes de sair de soldando esse chip é tentar encaixar outro chip em cima para a gente ver se tem sinais diferentes na saída, só para confirmar que as entradas estão com os sinais sincronizados corretamente. Então vamos tentar fazer isso. Ok, eu peguei aqui um 74LS10, é o mesmo chip que está na placa, e ele vai ser colocado nesse sentido. Eu dobrei para cima o pino 6, o pino 8 e o pino 12, que são os pinos de saída das 3 portas que tem nesse chip aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar o chip aqui em cima para fazer contato em todos os pinos de entrada, alimentação e o terra. E eu vou colocar o osciloscópio
no pino 6 para ver se o pino 6 está gerando o sinal corretamente. Se estiver gerando, quer dizer que o problema deve ser realmente o 74LS10. Então, deixa eu pegar a sonda, está meio apertado aqui por causa da câmera. Então eu vou prender ele aqui no pino. E enquanto eu estou segurando aqui para fazer contato nos outros pinos, vamos dar uma olhada no osciloscópio. Eu tenho o sinal de CAS normal. O sinal de saída do 74LS10 está normal. Então, isso me leva a crer que realmente o 74LS10 esteja com problema. Porque no chip que está soldado na placa eu não tenho nada no pino 6. E deveria estar pulsando dessa forma. Então eu vou parar a gravação, vou desoldar esse chip e vou tentar substituir ele. Bom, parei a gravação para substituir o 74LS10, eu aproveitei e coloquei um soquete, está bem aqui na placa, e já coloquei o chip no soquete, e também coloquei uma placa para compatibilizar o sinal de vídeo com TVs modernas. É o Tetraload do Danjovic, eu vou colocar um link para o artigo do blog dele aqui na descrição. Depois de trocar o chip, o 74LS10, o computador continuou apresentando o mesmo problema. Então eu comecei a olhar o esquema do TK, não tem muito segredo aqui para trás. Nós temos a linha do CAS, que está vindo dessa porta OU, nós temos a saída da porta NAND indo para lá. Aqui embaixo não tem nada que puxaria para porque os dois puxariam para a terra. E as entradas não tem muita coisa. Eu tenho uma porta inversora, eu tenho uma outra porta NAND, que a gente sabe que está boa porque eu troquei o chip. Então eu tenho um inversor na linha A14, eu tenho um inversor também aqui na linha MREC. E esses dois eles seguem para frente para essa porta aqui, para as outras entradas. Então não tem muita coisa que poderia ser. Então, por desencargo de consciência, eu peguei e troquei as 8 memórias que estão aqui com as memórias de um TK que eu sei que está bom. E um amigo meu disse que testou as memórias, os Z80, as PROMs, as memórias RAM, e que estavam todos funcionando. Colocando as memórias, vamos dar uma olhada para ver como é que está o CAS agora. Então deixa eu aterrar a sonda do osciloscópio aqui e vamos ver como é que está o pino 6 agora, com as memórias do outro TK. Vamos ver. Agora tem um sinal bonito, está funcionando. Esse é o sinal de CAS que é necessário para as memórias funcionarem. Eu vou tentar ligar numa TV para ver se tem algum sinal agora. Não está acontecendo nada porque eu esqueci de ligar o cabo de vídeo. Deixa eu ligar aqui. Só um segundinho. Deixa eu encaixar. Opa! Temos sinal. Esse aqui é o meu TK que funciona normalmente. Eu tirei as memórias para fazer o teste no outro e ele está com os soquetes vazios aqui. E vamos dar uma olhada para ver o que acontece com o sinal de CAS quando não tem nenhum chip de memória instalado na máquina. Então eu vou colocar a ponta de prova aqui no pino 6 do 74LS10 e vamos ver o que acontece no osciloscópio quando eu ligar o TK. Então, tenho atividade e aí depois eu posso ver, é bem diferente daquele sinal que a gente viu lá no começo do vídeo, onde ele fica quase o tempo todo em 6 volts. Vamos desligar de novo e ligar. Então eu tenho pulsações normais no pino CAS. Se eu tivesse tirado as memórias e feito esse teste, isso teria me mostrado que o 74LS10 está funcionando corretamente e não era necessário ter soldado e soldado um soquete. Aproveitando, eu vou disponibilizar aqui na descrição o link de um arquivo onde eu tenho a localização e o código de todos os chips do TK85 e também eu tenho dos principais chips aqui
qual que é a função de cada pino deles. Exceto, eu não coloquei aqui porque não cabe numa folha, o Z80 ou as memórias ROM, mas eu deixei as memórias RAM e todos os outros chips que você encontra na placa do TK85 normalmente. Aqui na placa tem alguns chips que estão meio acinzentados. Esses chips são chips que normalmente não estão colocados na placa quando ele sai de fábrica, que estão relacionados com o sistema de som. Era um problema nas memórias. Eu acho que está resolvido o problema. Missão cumprida e lição aprendida. O TK foi ressuscitado, voltou a funcionar. Eu fiz um circuito depois com o Arduino e testei as memórias e descobri que das 8, 3 delas estavam com defeito. Com isso, se você vai fazer um teste trocando uma das memórias por uma memória que você sabe que está boa, o computador ia continuar sem funcionar, a não ser que você troque os 3 chips com defeito ao mesmo tempo. Como eu troquei as 8, com 8 chips que eu sabia que estavam funcionando, resolveu o problema e voltou o cursor. Eu acredito que não era necessário ter trocado o 74LS10. O que me confundiu foi o fato de que, colocando o outro chip por cima e olhando a saída, estava ok, mas eram as chips de memória que estavam puxando essa linha do CAS para 5 volts. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal para a gente continuar fazendo mais vídeos desse tipo. Até a próxima!